Minutos. Vamos falar novamente sobre o que aconteceu ontem aqui na nossa capital, gente. Ontem nós tivemos um temporal na metade da tarde, por volta de 4 horas da tarde, e a gente está querendo saber o que foi que aconteceu em Teresina diante disso tudo. Por isso a gente convidou o professor Werton Costa para conversar comigo aqui no nosso estúdio. Ele é climatologista e é professor. Bom dia. Bom dia, querido. Professor, o que foi que aconteceu? Já era esperado todo aquele temporal? Veja bem, nós estamos falando da família dos temporais isolados. Eles são muito comuns no BR-Obró. BR-Obró a gente já se acostumou a ser aquele momento que é seco e quente. Mas a história da climatologia contempla alguns temporais. E eles têm uma assinatura bastante específica, Felipe. É o fato de serem isolados, eles ocorrerem numa área muito específica, de serem uma combinação de um certo teor de umidade e muito calor, e por isso nós temos nuvens que crescem rapidamente e geralmente vêm acompanhada de descarga elétrica e rajada de vento. Só para você ter uma ideia da diferença entre o temporal fora de estação ou de pré-estação e o período chuvoso, basta você lembrar que toda chuva vem do mar e toda essa umidade é transportada até o estado do Piauí por um grande corredor de ar, que é a zona de convergência. Quando essa água chega no Piauí, ela se distribui das Canárias à Cristalândia, provocando chuva generalizada. Mas nós não temos isso no momento. O que nós temos é uma condição térmica majorada, Piauí inteiro muito quente, acima da média, e de certa forma o Atlântico muito quente, essa umidade ela entrou aqui em pacotinhos, ou seja, na forma de pontos de umidade. Um desses pontos caiu sobre Teresina, formou uma nuvem relativamente pequena, mas poderosa, acumulando-se. A gente está vendo as imagens, inclusive, olha, vento muito forte, como a gente pode ver. Nós temos aí uma noção do máximo que chegou a identificar esses ventos, professor? Exatamente, né? A gente pode medir a velocidade de um vento a partir de dois parâmetros. Pelo instrumento, que no caso é o anemômetro, que está na estação, ou por uma escala comparativa, que é a escala de Beaufort. O que é que a escala de Beaufort diz? Quando nós temos um vento como esse, que consegue arrancar árvores pela raiz, que consegue destelhar casas, provocar danos em estruturas, ele geralmente se situa entre 70 a 90 km por hora. Então é um vento muito perigoso. Mas isso aí é o que o senhor está falando baseado nos estudos e não na identificação, na medição do vento aqui em Teresina. Por quê? Porque nós temos um problema grave, que hoje não é um problema só do Piauí, mas do Brasil inteiro, é que várias estações meteorológicas nacionais vinculadas ao Ministério da Agricultura estão inoperantes. Então, esses sensores não estão medindo temperatura, pressão, radiação e vento. O resultado é que nós somos reféns de dados preciosos para a ciência e para a sociedade, para as defesas civis. A única estação que mensurou a rajada foi a estação do aeroporto, mas ela estava bastante distante do epicentro do fenômeno. Ou seja, ela só conseguiu medir 32 km por hora, que é uma rajada normal para a cidade de Teresina. Onde foi esse epicentro? Na verdade, as rajadas se concentraram na faixa sudeste e sul. Zona sul e sudeste de Teresina. Exatamente. A gente pode perceber que o que a nuvem, ou seja, o sistema, como a gente chama, ele migrou, foi muito mais forte na zona sul, migrou para a cidade de Matões e Parnarama, seguiu para o Maranhão. Já nós tínhamos um outro sistema no norte que saiu de José de Freitas e foi para União e Chapadinha. E Teresina ganhou uma única nuvem, uma pequena nuvem, mas com um grande potencial anemométrico, ou seja, um potencial de severidade que está vinculado à ideia do calor extremo que nós estamos passando nos últimos dias. Só para a gente falar um pouco sobre esse problema, né, das medições das nossas temperaturas, dos ventos, enfim, das estações meteorológicas, eu queria que você explicasse para a gente quantas temos no Piauí, em Teresina, e quantas estão funcionando. Perfeitamente. As estações federais, que são as melhores, as mais avançadas, elas existem em torno de 21 unidades meteorológicas automáticas. Infelizmente, destas 21 unidades, apenas 7 estão operando com regularidade. Só para você ter uma ideia, nós estamos desguarnecidos numa área estratégica para o estado do Piauí, que são os Cerrados Piauienses, e também algumas do sertão. Imagine, por exemplo, a estação de São Raimundo Nonato está praticamente há mais de anos sem funcionar.
uma estação estratégica que poderia dar dados importantes sobre direção do vento. Inclusive agora diante das queimadas. Exatamente, do incêndio florestal. E nós estamos com outras estações. A estação de Picos também está quase 2 anos sem funcionar. Então a gente está perdendo um dado importante sobre áreas vulneráveis, áreas que necessitam do dado meteorológico até para orientar as políticas públicas de fomento à agricultura. Inclusive para saber o que é que vem depois, porque hoje provavelmente o teresinense deve estar querendo saber. E aí, será que hoje acontece? Porque tem previsão de chuva para essa quinta-feira. Isso também é importante? Isso é muito importante. Esses dados, eles alimentam um supercomputador que vai gerar as previsões de tempo. É bom salientar que nessa condição de BR-Obró, a partir do momento que existe a entrada de umidade, a possibilidade de chuva, e não apenas de chuva comum, mas de pancadas com rajadas e descargas elétricas também aumenta. E no cenário de mudança climática ou de aquecimento, esses fenômenos tendem a ser mais comuns ainda, adquirindo a feição de severidade. Vamos aproveitar então para falar sobre a previsão do tempo para hoje, para o nosso estado. Vou passar para vocês aqui, gente. Há condições para chuva rápida e passageira em áreas do norte.